A gente está aqui com o Marcelo Tasso, que foi um dos palestrantes do Educa Week, do SD 2019. Tasso, uma das conclusões a que se chega depois das palestras desses 3 últimos dias é que pouca gente quer se tornar professor. Por que você acha que a gente chegou a esse ponto? Por conta de uma desvalorização criminosa que nós temos dessa profissão no Brasil. E é curioso, porque é um país que, inclusive segundo pesquisas, né, é o que a população mais quer valorizar, é o que mais quer cuidar para os seus filhos. Então é algo para uma boa reflexão. Eu creio que o Educa Week levantou uma bola muito importante. Se nós temos uma sociedade que coloca a educação como prioridade, inclusive nos investimentos, né, por que nós não valorizamos essa profissão, que é chave em todos os países que estão hoje fazendo as transformações no mundo, né? E eu não preciso nem falar dos óbvios, né? Finlândia, Alemanha, Japão. A gente pode pensar também na Argentina, no Chile, né? Em alguns vizinhos que fizeram essa lição de casa. Está na hora da gente fazer. E outro ponto que foi bem presente foi a questão da tecnologia. Parece que ainda tem gente com medo de que ela vá roubar o lugar do professor. Como é que você vê isso? Aí eu vejo como normal. O medo faz parte do pacote. E acho importante, eu inclusive gosto de acentuar, como acentuei na palestra, que nós devemos reconhecer o medo. E é o primeiro passo que nós temos para conviver com o medo. O que não pode é fazer como algumas indústrias, inclusive a minha, a televisão, que ficou negando o medo dessa mudança, negando o medo que ela tinha dessa mudança e perdeu um grande terreno, né? Perdeu o engajamento com seus clientes, com os telespectadores. Então é bom, vamos falar cada vez mais de medo para falar como conviver com medo e depois o que fazer, né? O que fazer para conviver e ultrapassar. E aí sim, criar os modelos novos. Eles podem ser do tamanho que as escolas quiserem, não precisa ser um modelo que vai revolucionar tudo, pode ser um modelo do tamanho do medo, entendeu? Pode ser algo que seja compatível, sabe, com a sua coragem e com os recursos, obviamente. Mas o que não pode é ficar parado, ignorando essa gigantesca transformação. Tasso, ainda que haja esse medo, também parece que tem um movimento bem forte de valorização do humano em sala de aula, e não do ser humano em si, mas do que ele carrega como principal diferencial na frente das máquinas, que é a capacidade de sentir, de se emocionar, de ter empatia. Como é que você vê esse processo de acolhimento da figura humana do professor na sala de aula? Esse é o meu ponto principal, né, na minha palestra e na minha vida. É entender que a principal mudança que nós estamos vivendo com a tecnologia é uma mudança interna. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. E isso é uma delícia, porque é uma coisa que depende de nós, né? Porque há uma tendência clara de colocar, né, a culpa ou os obstáculos em fatores externos, né? Na internet, no smartphone, entendeu? Nos games e tal. Nas redes sociais. Ou nas redes sociais e tal. E é claro, eu não nego que podem ser fatores de distração. Agora, são apenas ferramentas. Então, temos que debater, como fizemos aqui, como usar bem as ferramentas, porque elas são apenas ferramentas e são ferramentas de engajamento também. Então, elas podem ser usadas para fazer o que importa, né? Uma educação de qualidade, uma sociedade mais justa, com mais oportunidades, né, com oportunidades iguais para mais pessoas. Isso a tecnologia é capaz de proporcionar. Há espaço, na tua opinião, para a vulnerabilidade na sociedade que está repleta de coaches, de vencedores, de vidas perfeitas no Instagram? E assim, é uma vulnerabilidade que não seria só do professor, mas é tanto do professor quanto do aluno. Tem espaço para isso? Precisa ter, né? E isso é educar. Mostrar que somos vulneráveis,
mostrar que a vulnerabilidade faz parte de um aprendizado. Quem quiser educar seu filho dentro de um ecossistema onde ele não corra riscos, ele pode estar criando uma pessoa muito frágil, né? Muito frágil, porque inevitavelmente essa criança, esse jovem, ele vai sair para a rua, ele vai, seja em que país ele estiver, inclusive, ele vai ter que lidar com as suas emoções, com seus medos, com as suas dificuldades. Então, tratar disso, da vulnerabilidade, e aí o professor tem um papel fundamental, né? Porque por mais que nós avancemos nas metodologias, na tecnologia, até na própria infraestrutura das escolas, o que fica para os alunos é a figura do professor. Esse é um cara que é a memória da experiência que nós temos na escola. E então é fundamental que esse cara seja um vetor, né, desse assunto dentro da sala de aula, porque é ele que, implantando a metodologia, seja ela qual for, vai ter que lidar com essas questões, né, das dificuldades, das vulnerabilidades, dos erros, né, que são muito importantes. Ele é o cara que, na verdade, o que eu acho lindo na era digital é que o professor, finalmente, ele tem condições de assumir o seu papel essencial, de mediador, de curador, né, de animador. É muito legal isso. E a gente vê muito caso de sala de aula com um professor que é responsabilizado, às vezes injustamente e sozinho, por um mau desempenho de um aluno, casos de violência em sala de aula. Como é que esse educador faz para manter o equilíbrio emocional dele em meio a um cenário como esse? Olha, eu tenho muita compaixão pelos professores. Eu sou filho de 2 professores, de escola pública, inclusive, então eu vivo essa experiência desde criança. E é importante entender que aí, nessa equação, tem alguém muito importante que precisa se pronunciar, que são os pais, sabe? E para mim, essa culpa que é atribuída ao professor, muitas vezes pelos alunos ou até pelos próprios pais, diz respeito a um tema fundamental, que é a terceirização da educação. Os pais terceirizam uma educação que não é terceirizável, que é a educação de pai, sabe? Então, a escola, obviamente, tem um papel fundamental na formação do aluno, na pedagogia, no currículo, enfim, uma série de coisas, nas viagens, enfim, uma série de atividades dentro e fora da sala de aula. Agora, o pai não pode achar que quando ele paga uma mensalidade, ele está resolvendo a educação do seu filho, né? A educação do pai, da mãe, da família é insubstituível, né? E tem coisas que não adianta ele querer empurrar para a escola, porque até não é bom que seja, né? Aliás, ele está perdendo uma chance preciosa de viver com seus filhos de uma forma que às vezes até é desconfortável, que às vezes é conflituosa, que tem que ser debatido alguns assuntos e tudo mais. Educar dá trabalho, né? Educar dá muito trabalho e é maravilhoso ao mesmo tempo. Como tudo, né, na vida que é maravilhoso, dá trabalho. E por fim, Thais, a educação no Brasil tem futuro? Claro que tem, e isso depende de nós. Então, eu fico muito feliz de viver num país onde as pessoas, com todas as dificuldades de recurso, são criativas, são inovadoras. Eu viajo muito pelo Brasil, eu vejo muitos professores que fazem coisas extraordinárias. E vejo também, inclusive, em todos os setores, né? Até na administração pública, que é muito demonizada, eu vejo prefeitos, vejo governadores, sabe, que estão tentando modelos que já funcionaram, que podem funcionar mais para frente, e vejo também agora, talvez por conta da minha idade avançada, eu começo também a me relacionar com professores de outros países que veem no Brasil coisas que eles não encontram lá, sabe? Então, está na hora também de reconhecermos avanços importantes que tivemos aqui no Brasil, como, por exemplo, na educação à distância,
até por conta do tamanho do Brasil, e que virou referência para vários países e que eles voltam para cá para tentar entender e hoje como é que nós estamos nesse quesito. Então, atualmente eu tenho muita felicidade de até trabalhar juntos com professores da Finlândia, que é onde eu estive recentemente, desenvolvendo juntos cursos e tal, de coisas que eles acham que lá eles podem aproveitar, para você ter uma ideia. Então, também está na hora da gente se inserir no mundo sem aquele complexo de cachorro magro. As coisas aqui não estão maravilhosas, a gente sabe disso, mas nós já trabalhamos há muito tempo, talvez de forma irregular, né? Talvez essa liçãozinha é que nós não aprendemos até hoje, nem com os ingleses, nem com os finlandeses, ou com o pessoal da Coreia, que é trabalho regular, né? E que, para mim, educação é a receita de ter um bom jardim, que é a receita dos ingleses, é a melhor receita. Você tem que escolher uma boa muda, o terreno e cuidar durante 100 anos. Maravilha, Taz. Obrigada pela tua presença, parabéns pela palestra. Espero que a gente volte a se encontrar em breve. Eu que agradeço o convite.